o Nicolas é uma estrutura poderosa. Por exemplo, tentar uma entrevista com ele ali no Congresso é impossível. Ele está cercado de 7 guarda-costas, ninguém consegue chegar até a ele. Ele também não responde às perguntas que a gente mandou para a reportagem. A gente manda, fazendo vários questionamentos. Ele nunca respondeu. Então, é uma reportagem que a gente teve todo o cuidado de qualquer frase, afirmação que está lá, que a gente tivesse a documentação. Claro que a gente não vai publicar toda a documentação, porque acho que para um editorial de jornal não cabe, mas nós temos tudo, assim, a gente teve esse cuidado. Eu falei com o Lourenço, nós estamos mexendo com gente bastante perigosa, então cada frase que a gente falar tem que estar endossado como se a gente estivesse indo para um tribunal. Como é que o nome de Ronossalto Pereira Neves, ligado ao grupo Marte Minas e citado em investigações sobre a máfia dos combustíveis, como é que o nome dele surgiu na sua apuração? Quando a gente estava analisando quem eram os doadores da campanha do Nicolas, um método, né, você vai saber muito melhor que eu, do jornalismo investigativo, é ir pesquisando o nome dessas pessoas. Esse foi, aliás, a informação mais evidente que existia ali. Então, eu fui pesquisando todos os doadores da campanha do Nicolas e a gente foi vendo quem estava por trás. E o Ronossalto, quando você... E é um simples olhar as contas, é muito simples. É olhar as contas eleitorais, quem são os doadores individuais, e jogar no Google. E aí você descobre quem é Ronossalto Pereira Neves. Ronossalto Pereira Neves, que é o dono desse Marte Minas aí, essa empresa... Marte Minas é uma empresa do quê? Eu acho que é supermercado. Tá, eu também não sei, ele está mais assim nas cidades satélites de Belo Horizonte, na periferia, ele tem esse tipo de público, eu imagino que é meio que uma rede de supermercado, mas posso estar falando bobagem, porque eu nunca fui, eu já vi placa, mas eu nunca fui lá, e também, até aqui eu sou meio estrangeira, né? Então, o Ronossalto, ele estava envolvido na Operação Ross, que é a operação da JBS com a campanha do Aécio Neves. A JBS, através de terceiros, Ronossalto, um deles, enviava dinheiro para a campanha do Aécio Neves. Foram um total de 128 milhões de reais que a polícia apurou. Na campanha 2014. 2014. Presidencial de 2014. O Ronossalto foi uma dessas pessoas que lava dinheiro a pedido do Joesley Batista. Ele admite, ele confessa para poder conseguir a delação dele. E ele fala, eu fiz uma transação financeira que, para bom entendedor, pingo é letra, lavagem de dinheiro, que chama isso. Eu deixo um pacote, tipo a mala do Gedel aqui, e aí a pessoa vai e pega, e aí Aécio Neves, aqui está um dinheiro extraoficial da sua campanha. E olha, eu achei que 100 mil reais para a campanha do Nicolas Ferreira, eu achei até pouco do Ronossalto, entendeu? Ele foi muito mais generoso com a Aécio. Isso é o que eles declaram, né? Isso é o que eles declaram. Será que teve uma mala também que a campanha do Nicolas foi lá e pegou? Não sabemos. Isso cabe às autoridades investigar agora. A gente cria suspeita para a autoridade investigar, é o nosso papel aqui, né? Porque nós não temos o poder de Estado para fazer tudo isso. Agora, atrás. Agora, o Ronossalto está sendo investigado também por pelo seu envolvimento, pelo seu suposto envolvimento na máfia dos combustíveis. Há processos contra ele a esse respeito. Eu não sabia. A máfia dos combustíveis, assim, se tiver, eu não sei. O envolvimento do Nicolas com a NAS, aí você tem, além do Ronossalto, no caso do Nicolas, tá? No caso do Nicolas, além do Ronossalto que deu dinheiro, olha, eu, Ronossalto, vou te apadrinhar, menino da favela, que ninguém conhece, nunca ouviu falar. Eu vou escolher você, Nicolas Ferreira, e vou jogar 100 mil reais na sua campanha, no mínimo. Né? É uma história difícil de acreditar, né, Breno? De que esse menino desconhecido da favela teve um doador do Aécio Neves envolvido com a JBS, o apadrinhe, né? É aquela coisa de máfia mesmo, o poderoso chefão. Não, vou pegar um menino do Bronx aqui, que ninguém nunca ouviu. Não é bem assim que funciona. Então, a relação do Nicolas com o posto de combustível é pior, na minha opinião. Deixa eu só entender uma coisa. Então, o Ronossalto, ele não é o único contribuinte suspeito das campanhas de Nicolas Ferreira. Então, eu vou pular para um outro ator importante. Qual o papel que desempenha a empresa do PAP Empreendimentos S.A. e seus controladores
os irmãos Picarro dentro dessa aparente rede que você descreve? Aí é que está o problema. Aí que a coisa fica complicada. O Nicolas Ferreira escolhe um endereço muito estranho em Belo Horizonte, e assim, muito afastado do que seria a base eleitoral dele. Um posto abandonado, deteriorado, desativado. É o antigo posto Jéssica, tá? Um posto de combustível. Um posto de combustível chamado Posto Jéssica, que foi condenado na máfia dos cartéis. A Dupap Empreendimentos compra o Posto Jéssica, rebatiza de Posto Veneto, coloca no CNPJ que opera como atacado de combustíveis e nunca funciona. O posto não funciona? Nunca funcionou. Como Veneto, nunca funcionou. A Dupap tem não apenas esse posto, o antigo Jéssica, como tem 3 outros postos condenados na máfia de combustível. E o Nicolas faz sua campanha para vereador nesse posto, paga R$10.000. Você tá botado. É a sede da campanha dele. A sede da campanha dele. É a sede com contrato. Essa é a sede exclusiva para fins eleitorais entre o CNPJ da campanha de Nicolas Ferreira e o CNPJ da Dupap Empreendimentos. Um contrato residencial, Breno. É assim. Tá? Então, ele faz a sede para vereador em 2020 ali e faz depois um repeteco para 2022 aí, que ele chama de QG Bolsonaro e faz uma sessão gratuita de uso para o Bruno Engler. Não sei se você já ouviu falar dessa figura, Bruno Engler. Ali, o Bruno Engler. O Bruno Engler, ele é notório por fazer desinformação nas redes sociais a favor de posto de combustível. E não é só isso, não. Ele fez um projeto de lei aqui, em Minas Gerais, para isentar, para alterar a base de ICMS de postos de gasolina. Ô, Breno, isso é mera coincidência? Eu queria saber do Nicolas Ferreira quem que apresenta a Dupap para ele. E se a campanha... ele é um deputado estadual de Minas, o Bruno Engler. Hoje ele exato. Ele chegou a se candidatar a prefeito, tá? Não foi mal. E eu queria saber se a campanha do Nicolas não faz due diligence. Quem são essas pessoas que estão me doando? Quem são essas empresas que eu estou contratando? Isso é o básico. Agora, Sara, a Dupap Empreendimentos, os controladores da Dupap, eles estão sendo investigados por crimes em relação à máfia dos combustíveis? Exato. A Dupap Empreendimento tem 4 CNPJs, tem 3 CNPJs condenados pelo CAD, é uma força-tarefa, que é a Operação Mão Invisível, uma força-tarefa do CAD, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Agência Nacional de Petróleos. Eles têm 3 postos condenados por cartelização. E esses cartéis, eles foram classificados, Breno, como cartel hardcore. Ou seja, eram cartéis que faziam caixa 2, alteravam bombas de combustível e retaliava os legítimos comerciantes de gasolina, obrigando eles a subirem os valores, comportamento de máfia, né? Então, foi uma maior investigação da história de Minas Gerais, e não apenas isso. O Ciro e Augusto Picarro são pessoalmente, aí já não é só a empresa, é a empresa e pessoalmente condenados pelo Conselho de Minas Gerais pelos mesmos crimes, né? Cartelização, falsificação de documento, fraude fiscal, né? Eles colocam aí que é um dolo, não é uma mera evasão fiscal, alteração de bombas, caixa 2, retaliação. Então, nós temos a Dupap, que tem 3 CNPJs condenados na máfia de cartel, tem um 4º CNPJ que eles mudam, que é o Posto Veneto, que é o que o Nicolas está. O Jéssica era da máfia, também condenado na máfia dos cartéis. Eles compram o Posto Jéssica, deixam inativado e finge que é um posto de gasolina ainda, que é onde é do Nicolas. E não só isso, pelo Conselho Contribuinte de Minas Gerais, eles são co-obrigados, junto com a empresa deles,
por cartelização, e não apenas isso também não. Eles estão sendo investigados criminalmente. Essa investigação estava sob sigilo, a gente não conseguiu maiores informações, ou seja, está correndo um processo criminal contra esses dois. E nós tivemos uma outra fonte, que é dentro do direito trabalhista e que explicou para a gente que ele tem mais, a gente conferiu, tudo conferido, mais de 108, os dois irmãos têm mais de 180 processos trabalhistas e eles não conseguem executar, porque não existe dinheiro nas contas das empresas deles. Então, eles vão lá para tentar penhorar gasolina nos postos que ainda estão em funcionamento. Agora, quando você tem 180 processos trabalhistas, acho muito difícil você conseguir alegar que isso é um risco empresarial. Você está se qualificando aí como alguém deliberadamente reincidente, como um devedor estrutural contra o trabalhador. É isso que emerge. Então, acho que tudo isso desenha um quadro aí, né? Aí Há vínculos entre os Picarro e o Rosonalto? Não que eu sei, mas é uma pergunta muito interessante, né, Breno? Os Picarros, eles não têm rede social, você só encontra ele em documentos judiciais. São pessoas com um perfil, digamos assim, discreto, né? Uhum. E Então, vamos lá, vamos continuar montando o desenho. Então, Ronossalto, contribuição de R$100.000. Picarro, empresa do PAP, cedem o posto de gasolina como sede da campanha do Nicolas, da campanha de 2022? e 20, as duas campanhas, 20 e vereador, 22. é, Há algum outro vínculo dos Picarros com Nicolas Ferreira, além dessa questão do posto? que nós conhecemos, eles são o que fazem, eles fornecem as sedes eleitorais para o Nicolas Ferreira, um contrato bastante estranho, porque há formato jurídico é residencial para fins exclusivos de campanha, ou seja, isso é um pouco uma aberração. Se você tem 2 CNPJs e é para o fim exclusivo de campanha, aquilo não teria que ser um contrato residencial, inclusive porque ninguém mora num posto de gasolina abandonado como esse aí que você está vendo, e ninguém faz uma sessão de uso comercial e eleitoral para um outro candidato também. Então, eu acho que por si só esse contrato já é questionável e o fato é reincidente, né? Ele não faz uma vez, ele faz duas. Ali é a sede dele, é ali onde tudo acontece.